Olá pessoal do primeiro ano da Escola Júlia Miranda. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, um resumo muito básico, rápido, com alguns tópicos sobre histologia, que é o conteúdo do exame de vocês, abordando tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Espero que vocês saibam aproveitar esse vídeo, tá? E nós nos vemos na quinta-feira, dia 11 de dezembro, aqui no colégio, sobre a prova do exame, tá bom? Um abraço a vocês, bons estudos. Então vamos lá, primeiros anos, vamos falar sobre histologia. Histologia é o estudo dos tecidos, né? E o que são os tecidos? Os tecidos é um conjunto de células semelhantes que desempenham a mesma função. Os tecidos são formados apenas por células, possuem também material fabricado por elas, chamado de substância intercelular, que varia de acordo com o tipo de cada tecido. E os tecidos eles podem ser epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Vamos falar então um pouquinho agora sobre tecido epitelial. O tecido epitelial ele pode ser de revestimento, pode ser o tecido epitelial glandular e pode formar também as serosas. Vamos ter uma visão agora do tecido epitelial onde ele está presente no corpo. Olha só, tanto externamente revestindo e também internamente os órgãos. O tecido epitelial de revestimento ele pode ser tecido epitelial simples, pseudoestratificado e estratificado. O tecido epitelial simples vão estar formando os vasos sanguíneos, Lembrando que o tecido epitelial ele é avascularizado, tá? O tecido epitelial ele pode estar formando também a traqueia, que dá a impressão que são várias camadas, mas não, é o pseudoestratificado, tá? Também temos o tecido estratificado, formando a pele, com vários estratos de tecido epitelial. O tecido epitelial também ele pode ser tecido epitelial glandular, sendo as glândulas exócrinas, secreção externa, as glândulas endócrinas, secreção interna, e as glândulas mistas, que têm os dois tipos de secreção, tanto a externa quanto a interna. Vamos falar agora sobre as glândulas exócrinas, onde o produto delas é secreção externa, não cai na rede sanguínea. Por exemplo, as glândulas salivares, que vão produzir as salivas. A saliva ela não cai na rede sanguínea, ela é externa, por isso glândula exócrina. Outra glândula também de secreção externa é a glândula lacrimal, tá? É uma glândula exócrina. O seu produto, a lágrima, não cai na rede sanguínea. Outra glândula também exócrina é a glândula sebácea, produzindo o sebinho dos pelos, dos cabelos. É uma glândula exócrina. Outra que quando a gente vai caminhar, correr, agora no verão vai suar bastante, é a glândula sudorípara, produzindo suor como seu produto. É uma glândula de secreção externa. E por fim, a glândula mamária, que vai produzir o leite, é uma glândula de secreção externa, é uma glândula exócrina. Tá? Dando início agora às glândulas de secreção interna, cujo produto é chamado de hormônio, porque cai na rede sanguínea, nós temos a glândula hipófise, que está localizada bem no centro do cérebro. É uma glândula muito importante que produz muitos hormônios. Outra glândula é a glândula tireoide, que vai estar regulando nosso metabolismo, produzindo o hormônio T3, T4, as tiroxinas. Tá? É outra glândula de secreção endócrina. O testículo é uma glândula de secreção endócrina também, quando produz a testosterona nas células de Leydig. Tá? A mulher também tem a sua glândula de secreção endócrina, que cai na rede sanguínea, é o estrógeno e a progesterona, produzida pelo ovário. E, por fim, as glândulas adrenais ou suprarrenais, produzindo vários hormônios, dentre eles a adrenalina. E, dando exemplo agora de glândula mista, que possui secreção tanto endócrina quanto exócrina, nós temos o pâncreas. O pâncreas ele é produção exócrina quando ele produz o suco pancreático. E esse suco pancreático cai no intestino, não cai na rede sanguínea. Ele é endócrino quando ele produz, por exemplo, a insulina e o glucagon, que caem na rede sanguínea, e por isso são hormônios. Certo? O tecido epitelial também vai se especializar em serosas, que são muito importantes para a lubrificação de órgãos internamente, como, por exemplo, o peritônio, a pleura e o pericárdio. O peritônio vai estar revestindo esôfago, estômago, intestino, ou seja, o tracto gastrointestinal, como vocês estão vendo na imagem aí. Já o pericárdio é uma serosa que vai estar revestindo o coração que está em constante movimento de sístole e diástole,
contração e distensão, precisa ter esse lubrificante, e é o pericárdio. E o pulmão também, que enche, esvazia no movimento de respiração, tem a membrana acerosa pleura. Isso finaliza o tecido epitelial. O tecido conjuntivo, o maior do corpo humano, né, ele se caracteriza por ter grande quantidade de substância intercelular, que mantém as células afastadas uma das outras. Né, possui a função de preenchimento e é o tecido que é extremamente vascularizado, ao contrário do tecido epitelial que nós vimos anteriormente. Ok, pessoal? Aí vocês vão ter uma visão geral aí onde está presente o tecido conjuntivo. Vamos começar o tecido conjuntivo com o tecido, né? Primeiro saber que o tecido conjuntivo ele é dividido propriamente dito e tecido conjuntivo especiais. O tecido conjuntivo especiais, que é objeto do nosso estudo, ele é formado por adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Vamos lá então para o tecido adiposo. O tecido adiposo, que vai ter a função de isolante térmico, reserva de energia, né? Que é o tecido que é a gordura, basicamente, né? Olha só a visão do tecido adiposo. Né? Ali no número 4, né? Onde ele está inserido ali o tecido adiposo, é que ele vai estar reservando a gordura. Né? A nossa reserva de energia vai para o tecido adiposo. Isso é um tipo de tecido conjuntivo especial. Né? O tecido conjuntivo cartilaginoso, que é um outro tipo de tecido conjuntivo especial, ele vai estar formando as cartilagens. Né? As cartilagens vão estar modelando, né? Tanto a parte óssea, né? Nas articulações, e formando, por exemplo, ali ó, a hialina, que vai estar formando o nosso nariz, modelando o nosso nariz. A cartilagem hialina também está presente nas traqueias, isso é importante vocês saberem. Tá? Que o tecido cartilaginoso é dividido em hialina, fibrosa, né? E elástica, hialina, nariz e traqueia. Ó, olha só a elástica formando o pavilhão auditivo, né? A famosa orelha. E o tecido cartilaginoso fibroso vai estar entre as extremidades ósseas, vai estar formando o disco intervertebral, entre as vértebras, né, no disco. Né? A cartilagem fibrosa vai estar formando também ali a sínfise púbica, na região pubiana. E o tecido cartilaginoso do tipo fibroso, né, ou fibrosa, vai estar formando os tendões. Né, os tendões que são fibras, cartilagens que vão estar ligando o músculo ao osso. Né? Falando em osso, nós temos o tecido ósseo, que é um outro tipo de tecido conjuntivo especial. Né? O tecido conjuntivo ósseo, logicamente, o osso vai estar formando, vai ser a fábrica do sangue, né? Na medula. Olha só, o osso é dividido basicamente nas epífises e nas diáfises, que vocês vão ver agora na próxima imagem. Né? As epífises são as extremidades, aquela parte mais esponjosa, né? E a diáfase é a parte do meio do osso. Né? A diáfase vai ter a medula amarela e lá na epífise vai ser a fábrica do sangue, tá? Que é a epífise. Olha só, o osso, o que ele produz? As células sanguíneas, né? Que vai formar o tecido sanguíneo. Tá? A medula óssea, o meio do osso, lá na extremidade, naquela parte esponjosa, vai estar produzindo os tecidos sanguíneos. Né, que é o próximo tecido, que é conhecido como tecido conjuntivo hematopoético ou tecido sanguíneo. Esse tecido ele é muito importante, né, porque ele é formado pelas células sanguíneas, como por exemplo o glóbulo vermelho ou eritrócito, que é aquele primeiro lá, parece uma bala soft, ele vai estar transportando o oxigênio para todo o nosso corpo. Depois ali os leucócitos, gente, os leucócitos são muito importantes para a nossa defesa. O neutrófilo, o basófilo, o eosinófilo, o linfócito e o monócito são glóbulos brancos de defesa, produzir os anticorpos. E também lá as plaquetas que vão estar ajudando na coagulação sanguínea. Tá? Vamos lá então para o tecido muscular, lembrando que isso é um resumo rápido e que vocês têm que estar atentos às explicações aí. Ó. O tecido muscular é que vai estar trabalhando na responsabilidade de movimentar o corpo. O tecido muscular ele divide-se em 3 tipos, que é o tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. Vamos lá pelo liso. O liso ele não possui estrias, tá? A contração dele, preste bem atenção, a contração do músculo liso ele é involuntária. Vai estar presente aonde? No esôfago, no estômago, na uretra,
no intestino, tá, pessoal? A contração dele é lenta, gradual e involuntária, ok? O próximo tecido é o tecido muscular estriado cardíaco. Esse músculo é um músculo, estou falando agora do músculo estriado esquelético. Esse sim, esse é voluntário, ele vai estar por todo o nosso corpo, no esqueleto, né? Ou seja, você pensa, você move, ou seja, ele é voluntário. O liso que a gente viu anteriormente, ele é involuntário, você não tem comando. Esse que você viu agora, o bíceps, o tríceps, ele sim. E por fim, o tecido muscular estriado cardíaco, que a contração dele é involuntária. Você não manda no seu coração, tá? Então, os 3 tecidos musculares, e agora para finalizar, o tecido nervoso, de uma maneira bem rápida, peço desculpas, mas é uma revisão, né? O tecido nervoso conformará os 5 sentidos, visão, tato, olfato, paladar, né? E a audição. Olha só, o tecido nervoso é capaz de receber estímulos do ambiente exterior, que é a luz, o calor, o frio, ou do interior, o próprio organismo, conduzindo e elaborando respostas para eles. Essa capacidade se deve à presença de células nervosas altamente especializadas, chamadas de neurônios. Os neurônios são, no caso, é a principal célula, né, do tecido nervoso. Olha só o neurônio. O neurônio é essa célula alongada, né, formada pelo corpo celular, que é aquela parte amarelada, roseada ali, né, os dendritos, e o axônio, que é essa fibra que vai conduzir o impulso nervoso. Lembrando que os neurônios são formados, o tecido nervoso é formado pelos neurônios, e tem aquela parte menorzinha lá que são as células da glia, que vão estar dando sustentação ao neurônio, mas a principal célula é o neurônio. Né? E mostrando que o conjunto de neurônios vão formar os nervos. Os nervos que você acaba recebendo o estímulo é interpretado pelo sistema nervoso central e esse estímulo é levado ao músculo contraindo. Tá? Muito bem, pessoal. Esse é o fim da nossa revisão. Espero que vocês tenham aproveitado. Desculpe pela rapidez da fala do professor, mas como vocês já viram esse conteúdo, eu espero que esse vídeo, esse Movie Maker, possa estar ajudando mais para vocês na hora do exame. Tá certo? Abraço e até lá.